E o VGIR11 divulgou seu novo relatório mensal do mês de setembro, informações atualizadas sobre esse fundo imobiliário que agora, após o desdobramento, é base 10, está pagando muitos dividendos e vocês gostam bastante. Então, se você gosta, de conteúdos como esse, fundos imobiliários, investimentos, bolsa de valores, dividendos, ações, se inscreva no canal porque a gente está sempre tentando trazer o melhor desse universo para vocês. Pessoal, eu tô aqui no site do Funds Explorer, mais uma vez, para mostrar para vocês sobre esse fundo, o VGIR11. Ele tá aqui, pessoal, no terceiro lugar, tá na terceira posição aí em relação à liquidez, Ele já chegou em primeiro lugar. Mas é normal, após um desdobramento, o fundo sempre tem aí uma queda na sua liquidez, tá? Nada demais, Nada muito preocupante, mas é só um ponto aqui para mostrar para vocês. Bom, o VGIR11, para quem tá chegando agora, para quem não conhece esse fundo, ele custava, pessoal, na faixa aí de R$100, tá? E o que aconteceu? Ele passou a custar R$10 porque houve um desdobramento de 1 para 10, ou seja, cada uma cota que você tinha quando ele custava R$100, você passou a ter 10 cotas que custam agora, no caso, R$10 cada uma. Então agora ele está na casa aí de R$9,90, isso é muito bom, dá mais liquidez para o fundo, atrai mais cotistas. Atualmente, nesse mês, ele continua pagando aí seus 13 centavos por cota. Só lembrando, pessoal, que o pagamento foi dia 20, tá? Na quinta-feira passada. Então, olha só, na última quinta-feira, dia 20 de outubro, ele pagou 13 centavos por cota, o que equivale a em torno de 1,3% mais ou menos de yield. Isso é um yield muito bom. Ele é um fundo de papel, tá? Investe predominante em CRIs, tem um patrimônio líquido razoável, não é tão grande assim, 730 milhões, e reduziu o preço sobre valor patrimonial. Para quem não sabe, a gente fez um vídeo dele recentemente, estava com o preço sobre valor patrimonial, se eu não me engano, em 1,04, agora está em 1,02. Ou seja, ficou mais barato para você poder comprar, tá? Bom, aqui só antes da gente ir para o relatório de fato, a gente vai falar um pouquinho dos proventos, pessoal? Ele vem aumentando aí desde lá de 2021, meio de 2021 até agora, está aumentando os seus proventos, isso é muito interessante. E ele continua pagando aí 13 centavos por cota desde julho, Ele pagou aí em maio, depois caiu para 12 e agora continua pagando os 13. É o seguinte, eu sempre falo, fundo pagando 10, 11, 12, 13 centavos, tá ótimo, tá, pessoal? Não é porque às vezes cai um centavo que, assim, ficou ruim, tá? Não se preocupe com isso. E uma coisa importante, aqui a gente já tá no relatório gerencial do mês de setembro, eu abri também o relatório do mês de agosto para a gente poder fazer algumas comparações, tá? Só para que vocês entendam a evolução do fundo imobiliário. Bom, estou aqui então no mês de setembro, o fundo fala que encerrou o mês aí com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRIs. No mês de agosto ele não estava com a totalidade, estava com 95,6%, quase a totalidade, mas enfim, é só para que vocês saibam que tinha um pouquinho em caixa e agora nesse mês de setembro ele já liquidou esse caixa, não tem mais caixa, ele já investiu tudo em novos CRIs. E antes, tinha 40 diferentes operações, agora tem 43 diferentes operações. Então, isso é bom, Isso mostra que o fundo está aí trabalhando de forma ativa para trazer mais retorno para os seus acionistas. Bom, aqui a gente vê, que ele pagou 13 centavos por cota, continua a mesma coisa, tá? Ao longo de 2022, já utilizando como base o número de cotas após o desdobramento, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,11 por cota, equivalente a uma rentabilidade de CDI mais 3,87. E aqui a gente podia ver no relatório anterior que foi de 98 centavos, ou seja, está aumentando cada vez mais essa distribuição de dividendos porque o fundo está pagando bem, isso é muito bom. Todos os CRIs encontram-se adimplentes, tá tudo ok com os CRIs, tá? E a base de cotistas está aumentando, pessoal. No mês passado, olha só, ele tinha encerrado o mês de agosto com 45 mil cotistas. Agora, encerrou o mês de setembro com 58 mil cotistas. Então, está tendo um aumento muito bom, olha só, de praticamente 30% em relação ao mês anterior. Isso é muito interessante. Mas o volume médio de negociação diminuiu um pouquinho, tá?
Nesse mês de setembro agora foi de 3 milhões. E no mês de agosto tinha sido aí de 3,3 milhões, tá? Normal, tranquilo, né? Após desdobramento, o fundo dá uma acalmada aí até o pessoal voltar a comprar, nada demais, beleza? Em relação às taxas, né, pessoal, eu sempre falo que esse fundo aqui ele cobra taxas um pouco assim diferentes do que a gente está acostumado a ver. Ele cobra taxa de gestão, de performance, de administração e de escrituração. Sem nenhum problema, tá? Eu só tô falando porque às vezes muita gente que está começando não entende, está acostumado só com a taxa de administração. Aí o fundo cobra de gestão, performance, administração e escrituração. A pessoa se confunde, tá? Mas nada demais, né? O fundo cobra um pouco a mais que outros fundos, tá? Por exemplo aqui, ó, 20% que exceder o CDI. Geralmente, a gente está acostumado com 10% que exceder o CDI, tá? Então, assim, são taxas um pouquinho mais altas, mas o fundo também apresenta uma rentabilidade mais alta, isso faz parte, tá? Agora, nesse mês de setembro, a gente consegue ver que as receitas, né, as entradas de caixa, permaneceram praticamente a mesma coisa que o mês anterior de agosto. Só que uma coisa interessante, olha só, CRI e juros. Nesse mês teve um aumento desses juros de CRIs em relação aos 2 meses anteriores. E a correção monetária foi negativa nesse mês. Então, apesar de ter tido uma redução na correção monetária, teve um aumento aí nos juros dos CRIs. Por quê? Por conta, pessoal, também disso aqui, né? Ele já está com todo o seu patrimônio alocado em CRIs e isso gera mais retorno para o fundo. É por isso que ele teve um aumento aqui nos juros de CRIs, beleza? Então, isso é muito bom, né? Proporciona mais renda para o fundo e mais renda aí para os seus cotistas também. Rentabilidade, pessoal, não tem muito o que falar, tá? O fundo apresenta uma ótima rentabilidade em relação ao CDI e tudo mais. É por isso que ele cobra taxa de performance em relação ao CDI, né? Porque via de regra ele sempre vai bater o CDI, então ele sempre vai cobrar essas taxas, tá? Pessoal, tô um pouco gripado, tá? Então vocês me desculpem aí pela voz, né, pelas falhas, mas é isso, né, tentando trazer um conteúdo legal para vocês. Carteira de ativos, né, aqui não tem nenhum problema, exceto pela concentração aí de alguns CRIs em relação ao patrimônio, beleza? Esse aqui, por exemplo, né, ele teve um aumentozinho em relação ao mês anterior de 0,2%, 0,02%. Mas assim, o que acontece, né? O fundo, a ideia é que ele sempre vá aumentando a quantidade de CRIs, a quantidade de ativos que ele tem na carteira e reduzindo em relação ao patrimônio, tá? Para reduzir o risco do fundo. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba reduzindo também a rentabilidade muitas vezes. Então, assim, é um problema, né? Às vezes ele vai reduzir o risco, mas também reduz a rentabilidade. No caso aqui do VGIR, nada tão preocupante, tá, pessoal? Né, ele tem esses CRIs que são um pouco concentrados, mas tudo bem, né? Faz parte também. Bom, continuando, aqui a gente pode ver que agora a alocação dele está 100% em CRIs, né? No mês passado a gente viu que ele tinha um pequeno percentual em caixa, né, de 4,3%. Agora não tem mais, já liquidou esse caixa, já fez todos os investimentos que ele precisava, né? E aqui a gente consegue ver que em relação ao segmento, a alocação por segmento, é quase que 100% residencial, tá? Então, assim, os outros são bem menos relevantes. Outras informações sobre o fundo, né? Ele continua aí em relação à taxa de juros, né? A taxa média. Olha só, CDI, a carteira dele, praticamente 100% também, né? 98,6%, CDI mais 4,9% e a duração de 2,4 anos. Em relação ao mês anterior, o que aconteceu, né? Ele aumentou um pouquinho a taxa e reduziu um pouquinho a duração. Então, abre mão de uma coisa para ter outra. Bom, em relação ao rendimento mensal, pessoal, a gente já viu aqui, né, que o fundo ele apresenta um ótimo rendimento mensal. Aí nos últimos 12 meses pagou praticamente a Selic, né? Isso, lembrando, é líquido de imposto, tá, pessoal? Se você pegar Selic 13,75, inclusive ontem foi a reunião, ela se manteve em 13,75. E pegar também aí o rendimento do fundo, você vai ver que depois de descontar os impostos da Selic, compensa mais, né? Compensaria mais você ter investido no fundo, tá? Claro que não é uma recomendação, só estou explicando aqui porque muita gente pensa assim, a Selic está pagando 13,75.
e o fundo pagou 13,64, então o fundo pagou menos. Mas se você descontar o imposto, você vai ver que muitas vezes acaba compensando investir um pouquinho menos, né, ganhar um pouquinho menos, mas ser líquido de imposto de renda. Isso é importante você entender. Rentabilidade, né, sobre a cota. Olha só, o valor de mercado da cota continua estável, tá, pessoal? Né? Não tem muita oscilação. Então, é isso, né? Em relação também ao dividend yield, a gente pode ver que oscila, às vezes, né? Oscila até de forma constante. A gente pode ver que todo mês também tem essa oscilação. É normal, né? Em relação à distribuição, a gente consegue ver que o fundo ele passa por altas e baixas, mas ele tem até uma certa estabilidade, né? Vamos ver até quando vai continuar. Eu acredito que a Selic ela deve se manter em patamares aí de 12, 13% por um bom tempo, tá? Pelo menos por uns 6 meses ainda. Então, assim, o fundo vai continuar tendo essa boa rentabilidade porque ele é atrelado ao CDI, né, pessoal? A gente viu aqui, ó, olha só, aqui vai servir, né? Praticamente 100% da carteira é atrelada ao CDI, tá? Então, o que que acontece? Se é atrelado ao CDI, CDI é praticamente a mesma coisa que a Selic, Selic está pagando bem, o fundo vai ter uma boa rentabilidade, beleza? Detalhamento dos ativos, pessoal, aqui vocês sabem, né? A gente não vai ficar falando sobre cada um deles, mas é importante, né? Se você puder, tiver um tempo aí, pega o relatório gerencial e dá uma lida, ó, né? Aqui vai falar do cupom, daquele investimento, do vencimento, vai dar uma pequena descrição aqui sobre isso, né? Então é importante que você saiba para entender no que o fundo está investindo para saber se isso tem um risco maior ou não. Mas é isso, pessoal, no vídeo de hoje, né? Nada demais, assim, nada alarmante, preocupante no último relatório do VGIR 11. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha desse fundo. A minha humilde opinião é que vale a pena você estudar, tá? É um fundo interessante, tem um risco um pouquinho maior, né? Por conta aí de ter ativos muito expressivos em relação ao patrimônio, mas normal, né? Isso faz parte. O fundo tem que abrir mão muitas vezes de segurança para também apresentar uma boa rentabilidade. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.